Querido irmão, querida irmã, quero propor uma pequena reflexão teológica sobre o sentido do Imaculado Coração de Maria, memória litúrgica celebrada no sábado após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O primeiro ponto que eu quero recordar é que o coração na Sagrada Escritura é a sede da decisão, é a sede da vontade, não é a sede das emoções. Mas o coração simboliza aquele lugar mais profundo no ser humano onde ele radicalmente decide as coisas e onde ele pode decidir por fazer o bem, fazer o mal, decidir por Deus ou não decidir por Deus. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Depois, quando nós dizemos Imaculado Coração de Maria, imaculado significa sem mancha, sem mácula. Que mancha? A mancha do pecado original. Do que se trata? Não se trata de um pecado atual, mas se trata daquela inclinação profunda que cada ser humano tem a fazer o mal e a negar a Deus, a dizer não a Deus, a pensar somente em si. Veja bem, utilizando a imagem de uma balança, um ser humano que possui a mancha do pecado original, o lado do mal é mais pesado do que o lado do bem, de tal maneira que para ele fazer o bem é mais difícil, é mais custoso para ele fazer o bem do que ele fazer o mal. Necessita um ser humano que tem a mancha do pecado original fazer um esforço a mais para fazer o bem do que para fazer o mal, porque ele já está naturalmente inclinado para fazer o mal. Em Nossa Senhora não era assim. Uma vez que ela foi concebida sem a mancha do pecado original, ela foi salva por antecipação por Deus. Então, na balança existencial de Maria, o bem e o mal estavam perfeitamente equilibrados. A grande tentação das pessoas é achar que em Maria o lado do bem estava mais pesado do que o lado do mal. Não. Se fosse assim, Nossa Senhora seria um robô, não teria liberdade para poder escolher. Ou seja, um ser humano livre, um ser humano salvo por Deus, é um ser humano que é absolutamente livre, né? Livre tanto para escolher o bem, para escolher o mal, sem inclinação alguma. Por isso que a igreja vai dizer que Nossa Senhora também não teve nenhum pecado atual. Por quê? Porque todas as vezes que Deus lhe interpelava, ela, na radical liberdade dela, ela dizia sim. Toda vez que o pecado lhe interpelava durante a sua vida, Nossa Senhora radicalmente e equilibradamente dizia não. Não. Eis um coração, eis a consequência de um coração que é imaculado, um coração que é não inclinado para o mal, mas que também não é inclinado para o bem. É um coração que é perfeitamente equilibrado. Porque Deus é amor e Deus quer que nós lhe sirvamos no amor e que nós lhe escolhamos, que nós optemos por fazer sempre a vontade de Deus. Então isso é uma constante em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, por isso que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela tem um profundo mérito. Por quê? Porque ela foi salva por antecipação pelo próprio Deus, mas, ao mesmo tempo, ela correspondeu a esta graça que Deus lhe concedeu em todos os momentos da sua vida, ela dizendo sempre sim a Deus e dizendo não ao pecado. Então, por isso, peçamos a Nossa Senhora que desde o céu ela possa interceder por nós a graça de que nos abramos à graça batismal que recebemos. Por quê? Porque a fé da igreja nos ensina que no dia em que nós fomos batizados, Deus derramou a sua graça em nós e apagou em nós a mancha do pecado original. Muito embora ficaram as consequências dessa mancha, continuamos ainda profundamente inclinados a mais facilmente pecar, a fazer o mal, do que a fazer o bem. Então, toda vez que o mal se apresentar diante de nós, que a gente possa rezar, pedir a graça de Deus, e a graça de Deus nos auxiliará a equilibrar a balança existencial da nossa vida, para que nós, perfeitamente livres, possamos escolher a fazer o bem e a rejeitar veementemente o mal. Que Deus te abençoe.